Namastê consciência, bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo onde nós vamos conversar sobre esses seres maravilhosos, esses seres luminosos, energéticos, transcendentais, curadores, presentes na maioria de nossas vidas que nem sequer sabemos e que são seres de um amor incrível, de uma dimensão incrível, que estão aqui nos ajudando na transição planetária, na nossa evolução como meros mortais aqui presos na roda do samsara, como diria Buda. Em primeiro lugar, se tu gosta de conteúdos de autoconhecimento, espiritualidade, ufologia, transição planetária, aí o mundo, né, da espiritualidade, se inscreve aqui no canal. Participa, vem comigo para esse portal de energia que é o portal da consciência. Em segundo lugar, as informações que eu vou passar aqui sobre os arcturianos são de experiências próprias que eu tive com eles. Então eu, Christian, admito abertamente que eu já tive experiências com os arcturianos, nenhuma física, tá? Até porque a gente vai entender o quanto para eles é irrelevante a manifestação física, para eles arcturianos, tá? Mas as experiências que eu tive com eles, tá? Desde muito tempo atrás, desde quando eu tinha 15 anos eu já estava aqui no portal, mas nem sabia direito quem eram os arcturianos. E antes, tá, de eu fazer esse vídeo aqui, questão de uma meia hora atrás, eu fiz uma meditação, me conectei muito com a energia arcturiana, que é assim que eu gosto de falar, né, quando eu me conecto com uma energia tal, e ali recebi várias orientações sobre o que deveria ser passado aqui, que vai desmistificar, vai tornar mais simples, vai simplificar a visão de quem eles são, e principalmente vai contradizer muitas informações que tem por aí, tá? Bom, vamos lá, sem mais rodeios. Os arcturianos são seres, são consciências que habitam, que provêm lá da constelação de Bootes, que é a constelação do pastor, tá? Mais especificamente da estrela Arcturus, que é a maior das estrelas da constelação. Fica aproximadamente a 36 anos-luz, né, a 36 mil anos-luz aqui do planeta Terra, do nosso sistema solar, enfim. E Arcturus é uma estrela magneticamente muito mais forte que o Sol. 10 vezes, 20 vezes mais magnética, no sentido de força vibracional, no sentido também de antiguidade, né? Arcturus é uma civilização, como nós veremos, muito antiga, muito sábia, que já acompanhou o seu próprio processo de transição planetária, o seu próprio processo de evolução, e eles estão aqui para nos ajudar. Em segundo lugar, o que a gente deve entender aqui é que os arcturianos, quando eles se expressam, quando eles aparecem como uma forma humanoide, materializada, física ou astral, ou por telepatia, ou em um sonho, eles normalmente se apresentam de uma forma muito simples, humanoide, com a pele que vai variar do azul mais claro, o azul celeste, para um azul às vezes pálido, querendo puxar um branco, um esbranquiçado, mas principalmente nos azuis mais fortes, como o azul índigo, tá? O azul da nossa calça jeans, né? Ou um azul assim, às vezes que quase puxa um azul bem mais escuro. Então essa faixa aí de cores, eles podem aparecer como pequeninos, tipo crianças, podem aparecer grandes, altos, gigantescos, tipo 2 metros de altura. Todas essas coisas, a primeira coisa que é a orientação que eles me passam, são totalmente irrelevantes. Por quê? E é aqui que eu entro numa informação diferente, tudo que passam por aí. A maioria dos extraterrestres, eles se apresentam, se eles querem, como eu e você somos, como uma pessoa. Uma pessoa. Por quê? É irrelevante para eles aparecer como um ser azul, ou preto, ou verde, ou sei lá o que. Por quê? Porque eles já transcenderam o que eles chamam de terceira e quarta dimensões. Então, vamos entender isso bem de uma forma simples. Os arcturianos são seres que hoje operam, eles vivem, é a existência deles, entre sexta e sétima dimensão. Tá? Alguns estão na oitava, já vamos entender isso. O que significa isso? O corpo, a forma, o mundo da forma, o mundo das formas, como os budistas falam, como os Vedas falam, como os Mahatmas falam, como todas como a teosofia fala, como a conscienciologia fala,
o estudo da consciência, da projeção astral, das bioenergias, todas essas escolas iniciáticas vão nos trazer informação de que o mundo das formas, do tempo, do espaço, é o mundo da terceira e da quarta dimensão. Então, para um ser que está na sexta dimensão, não tem a mínima importância como que ele se expressa aqui nessas dimensões. Por quê? Porque o corpo já foi transcendido há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, as consciências que estão entre sexta, sétima e até na quinta são consciências que operam num nível atemporal. Ou seja, não estão dentro de uma caixa cranial, num cérebro, que olha para o mundo e interpreta ele de uma forma, de uma lógica linear, temporal. Isso não existe para eles, não tem passado e futuro para eles. Essa é uma questão que é muito importante de entender e que eles frisam muito. Tá? Nós humanos estamos vivendo uma realidade dimensional linear com a experiência do passado, do presente e do futuro, porque faz parte do que eles chamam de bolha, a bolha. A bolha é digamos assim, o processo encarnatório. Você tem uma bolha, até uma referência ao planeta, onde você nasce e quando você entra na bolha você passa a ter a sensação do tempo, do passado, presente e futuro. Mas aqui eu sempre lembro, olha as almas que desencarnam e vão para o umbral, elas ficam às vezes ali tempos presas ali. Por quê? Porque na verdade nem tem mais a sensação do tempo. O que é o tempo? O que é o tempo, gente? O que mede verdadeiramente o tempo? É muito relativo. É muito relativo. Então os arcturianos é o seguinte, são seres que vivem na sexta dimensão. Aí eu já vou falar para vocês que eles não têm forma. Eles não têm forma, eles são pura luz, pura consciência, que é a nossa própria essência. E eles nos tratam assim, como essência. Quando você olha para um arcturiano, você não vai ver nada, não vai ver forma. Não vai ver forma. Por quê? Porque você se comunica com ele a partir do plano mental, do plano búdico, a partir do espírito, da alma, da consciência, do ser, da presença que tu és. Então, a expressão formal deles, quando eles aparecem numa forma, no astral, ou numa coluna espiritual, ou numa comunicação, ou numa psicografia, num desenho, é apenas uma ilustração, porque eles podem se materializar como eles bem entenderem. A sexta dimensão, e é aqui que eles falam uma coisa que é extraordinária e que eles já falam, nós não vamos compreender. Não tem a possibilidade do ser humano, dentro com a consciência limitada em um cérebro tridimensional, entender o que significa a sexta dimensão. Não tem possibilidade alguma. Mas o que eles me passam em teoria, que é pra gente entender, é que a sexta dimensão é como se fosse uma realidade mental, onde tudo é dirigido através do pensamento e da intenção, que é o que movimenta a energia, substância principal que eles manipulam nesse plano. Mas que tudo parte da mente, o poder da mente. Os arcturianos são muito mentais, muito poderosos mentalmente. A maioria dos extraterrestres. Então os arcturianos na sexta dimensão, eles vivem uma realidade que não é isso aqui, não é fora. Não é o guarda-roupa, a porta, a parede. É uma realidade universal, mais cósmica, transcendida. Tá? Mas que eles, e aqui é o ponto principal importante, eles possuem habitações em planetas, tá? Lá na constelação deles, que são habitações que ficam, né, como é que fala? Residem, enfim, né, entre a quarta e a quinta dimensões. Então é como se quando eles precisam vir para o mundo das formas, aí sim eles reduzem a vibração e se teletransportam, digamos assim, para a quarta e quinta dimensão. Tá? A quinta dimensão é um meio de campo entre o que é o que somos nós humanos, que estamos aqui entre a terceira e quarta. A quarta dimensão é o astral. Então, a quinta dimensão é tipo assim, o meio de campo entre o planeta Terra e as dimensões mais terrenas, o umbral, o astral médio, o astral superior, onde tem as colônias, onde tem os mestres ali, os sábios, tá? E aí começa o plano mental inferior e o plano mental superior da Terra. Esse plano mental superior da Terra é o que está ligando esses planos do astral e o plano físico ao plano mais cósmico. E essa quinta dimensão é
o ponto intermediário, né, o meio de campo que os arcturianos usam para vir até as colônias, visitar aqui a nossa terra e nos ajudar, inclusive. Tá? Mas que a verdadeira habitação deles transcende qualquer forma e eles vivem numa sexta dimensão. E aí eu perguntei para eles, né, mas como que é isso? Né? Como assim sem forma? Como é que vocês se enxergam? Sei lá. Então não tem essa possibilidade de entendimento humano ainda, mas que a gente pode imaginar na seguinte forma. Consciências que não são mais individuais, então não tem um ego estruturado, né? Um ego, um eu ali, mas que existe uma individualidade grupal. Então é tipo assim, quando você fala com um arcturiano, possivelmente você está falando, na verdade, com uma comunidade arcturiana, com um grupo, tá, de consciências, porque isso é a sexta dimensão. A sexta dimensão, ela está no corpo búdico, que é um corpo que começa já a transcender a própria individualidade. É tipo a ligação do indivíduo com o universo. É o eu-universo. Universe, né? Eu-universo. Então, quando você fala com o arcturiano, você está falando essencialmente ali com um ser que já não é mais totalmente individual, mas ele participa de uma comunidade de consciências grupais, tá? Como fossem vários grupos, tá? Que são os arcturianos. Ou seja, eles não têm uma civilização, ali o carro do arcturiano João, da arcturiana Maria. Não existe a nave do arcturiano tal. Eles operam num plano mental, num plano búdico. Eles não precisam de individualidade, mas eles podem, porventura, resgatar essa individualidade. Tá? É tipo, para vocês entenderem, Jesus. Jesus, em sua imensa evolução, quando ele encarnou humano, como eu e você. Então, nós todos, não importa onde nós estivermos no universo, se nós queremos, nós podemos reduzir nossa vibração, nossa consciência num trabalho de densificação das energias vibracionais, de densificação consciencial, conseguir materializar de novo o nosso ego. Tá? A diferença é que o mestre ascensionado e os arcturianos são ascensionados, eles não precisam fazer mais isso. E quando eles fazem isso com total consciência de quem eles são, sem perder a identidade mais cósmica. E é isso aí que eu queria chegar. Eles possuem essa identidade cósmica. E por que os arcturianos eles possuem tanto conhecimento? Tá? Por quê? Em primeiro lugar, como eles são uma consciência coletiva, imaginem centenas, se não milhares, se não milhões, de consciências que se reúnem em uma consciência maior, uma consciência grupal. Então é o conhecimento de um com o conhecimento de outro, de outro, de outro, de outro, de outro, e forma um negócio só. E por isso que nas minhas experiências com os arcturianos, quando a gente fala com o arcturiano, ele te responde qualquer coisa que tu quer saber. Se tá dentro do que tu pode saber, porque também não é bem assim, eu vou explorar ali o conhecimento arcturiano para vender depois. Não existe isso, porque eles sabem as suas intenções, eles leem a sua alma. Então, o contato com o arcturiano é, na verdade, um contato com uma consciência maior. Mas olha, a loucura vai além. Quando eu converso com os arcturianos e tenho essas conexões com eles me saúdam. Eu saúdo eles, né, como irmãos estelares, irmão das estrelas, família galáctica. Às vezes até como guias, porque eles são guias, são verdadeiros professores, tá? Numa irmandade mais velha, digamos assim, né? Mas eles me saúdam da seguinte forma. Saudações, Christian, né? Que seria minha individualidade. Mas eles falam, né? Você é o nosso eu do passado. Nós somos o seu eu do futuro. Nós somos o seu eu melhor. Nós somos o seu eu superior. Dessa forma, nós somos o seu outro eu. Nós somos o seu eu universal. O que isso significa? Para a mente tridimensional, a gente já pensa, nossa, eu tenho um eu arcturiano. Não é nesse sentido individual para o nosso ego. O que eles querem dizer é que nós somos o que eles são. Quando nós ascensionarmos, quando nós transcendermos e não precisarmos mais ficar reencarnando, nós nos fundiremos na mesma realidade em que eles estão, que não pertencem a um tempo e espaço de passado, presente e futuro. Mas em nosso futuro linear, na nossa mente, um dia nós evoluiremos, entende? Mas na dimensão deles, eles são o que nós somos, a mesma coisa. E é por isso que quando você está conversando com um arcturiano, você se sente como se estivesse conversando com a parte mais íntima sua. Porque ele é você. Ele te conhece. Ele está conectado com você.
Lembra? Ele é uma consciência grupal. Então, quando ele se conecta contigo, você está dentro do grupo, digamos dessa forma. Tá? Qual é o papel dos arcturianos aqui na Terra? O papel é ajudar na transição planetária, como todos aqui, todos. Tá? Até porque, na verdade, gente, o planeta não é meu, não é seu, não é dos terrenos. Ninguém aqui é da Terra. Tá? Tem almas que, claro, começaram aqui a evolução, mas ninguém pertence a isso aqui. Isso aqui é uma grande criação, né? Projetada pelos engenheiros siderais, pelos espíritos superiores e os arcturianos. Aí você pode pegar outros aí, outras consciências, tipo pleiadianos, tipo sirianos, o que você quiser. Eles participaram disso aqui tudo, dessa orquestra cósmica, né? Faz parte do processo, do papel deles, né? Criar essas escolas para almas bem mais ignorantes, como eu e você. Então, o papel deles aqui é o papel que eles sempre tiveram. Cuidar de nós, ajudar a humanidade, direcionar o homem, né? E no devido tempo trazer para nós as tecnologias que nós precisamos. Então, assim, eu lembro que Chico Xavier falava muito, né, de que num breve futuro chegariam as tecnologias extraterrestres, ou a medicina, né, ela seria revolucionada. Por quem? Por quem? Por almas desses seres, não só arcturianos, mas enfim, vários que estão encarnando, mas também pela conexão direta que esses seres fazem com nós, com nossos cientistas, com nossos médicos e tal. Inclusive, os arcturianos, gente, eles falam, tá, que eles são, essencialmente, eles são peritos, digamos assim, né? São profissionais, são especializados na cura emocional do ser humano. E agora é a segunda parte desse vídeo aí que eu quero conversar com vocês sobre as tecnologias deles. E aí entram algumas experiências que eu tive bem interessantes com eles. Os arcturianos, eles possuem uma capacidade curativa, principalmente das nossas emoções, muito grande. Tá? Os arcturianos, eles possuem um entendimento, uma compreensão das emoções, do corpo astral, do corpo emocional muito grande, devido, primeiro, à evolução que eles tiveram, porque eles foram seres como eu e você, que nasciam em mundos infelizes, né, em mundos imperfeitos, e foram evoluindo, ascensionando, se libertando, transcendendo, servindo, e atingiram evoluções em patamares grandiosos. Um dia nós vamos chegar lá, né? É nosso destino inevitável. E então eles têm uma compreensão, porque eles são uma civilização antiguíssima, tá? Quando se trata assim, da nossa visão, dimensão física, eles são muito mais antigos nesse quesito. E eles possuem então um entendimento muito grande do que é ser humano, do que é sentir dor, do que é sentir umas saudades, do que é sentir medo, do que é sentir amor, do que é viver um sentimento de separação desse universo todo. Eles sabem. Então, quando eles chegam para nos ajudar, eles vêm com uma calma, mas uma tranquilidade. Eles transmitem uma compreensão que, quando eu tenho esses contatos com eles, é como se eu me sentisse em casa. Como se eu me sentisse assim, meu Deus, eu não tem nenhum problema, tá tudo certo. Porque eles trazem essa energia assim de entendimento, de uma compreensão, né? Tipo assim, que transcende tudo isso, né? Um acolhimento, um respeito que é maior assim do que você possa imaginar. Então, eles sabem exatamente o que cada emoção significa, o que cada emoção faz no corpo, o que cada emoção transmite de energia e fica na sua aura. Especialistas nesse processo energético e emocional, que a gente não tem um nome para isso ainda, né? A gente tem, por exemplo, a psicossomatização, que é o que a mente, a emoção faz no corpo, mas nós não temos um estudo ainda do que é a influência da emoção na energia, porque nós ainda não entendemos energia. Mas esse estudo eles fazem muito. Tá? São cientistas também, tá? Cientistas das emoções, verdadeiros, digamos assim, psicólogos. Né? Eles possuem tecnologias muito avançadas de cura. Quem aí já leu o Edgar Cayce ou tem livros do Joseph Stone, eu não lembro se é assim, Joshua David Stone ou Joseph Stone, que é um cara que fala sobre os mestres ascensionados, fala sobre a grande fraternidade branca, transição planetária. Acho que é
é alguma coisa com David Stone. Vocês vão saber, muitos de vocês vão saber. Podem comentar aqui no comentário para relembrar a galera que eu vou fixar o comentário, tá? Inclusive vou citar alguns livros aí. O que se fala nesses livros sobre os arcturianos, onde os médiuns tiveram contato com eles? Que eles são seres que possuem várias tecnologias para a cura do corpo emocional, para elevação da frequência vibratória e para a cura do corpo físico. Uma coisa que todo mundo que já estudou arcturiano sabe é que eles têm os símbolos de cura arcturianos, né? Que são os agroglifos que aparecem por aí. Então, tem um cara, um médium encarnado, né, que tem uma conexão arcturiana que é o Janosch. Ele canalizou desde 2000 e pouco, 2003, 2002, canalizava mandalas, né? Vinham mandalas. Ele era designer gráfico, então ele fazia as mandalas ali, não sabia o que era aquilo. E aí ele começou a ver que o pessoal chegava e falava: cara, a tua mandala parece um agroglifo, um círculo, uma plantação que apareceu lá na Inglaterra. E o cara ia olhar e era a mesma coisa, ou muito parecido. E aí ele começou a ter um contato com os arcturianos, se apresentaram como arcturianos para eles, e eles falaram dessas mandalas, que são mandalas de cura, porque os arcturianos trabalham muito, muito com a visão, a audição, tá? Muito. Então, esses agroglifos, em grande parte, são arcturianos. E eu perguntei como é que vocês fazem esses agroglifos. O que me foi passado, tá, é que não todos, não existe, muito relativo, mas a maioria do que nós consideramos agroglifos, e que são deles, porque tem muita coisa que os humanos fazem, infelizmente tem muita coisa que os humanos fazem, e saem por aí falando que é o ET, mas são humanos que fizeram. Mas os que eles fizeram, que são perfeitamente geométricos e lisos, como eles falam, são feitos pela própria capacidade mental deles. Não tem tecnologia, não tem uma nave que faz isso, um orbe que faz isso, um dispositivo, é a mente. Então o arcturiano reduz sua vibração, ele olha para a dimensão física e movimenta a energia da matéria e forma aqueles círculos das plantações. Tá? Bem como eventos geológicos nos céus, eles têm essa capacidade. Então não tem uma nave que vem e bota um raio de luz e faz alguma coisa. Vou ligar a luz aqui, gente. Então, essa coisa que tem que ser entendida, que os arcturianos eles usam a mente para isso, tá? Então, as mandalas de cura arcturianas, vou fazer outro vídeo falando sobre elas mais pra frente. Elas servem para curar o subconsciente, as emoções, curar o medo, curar inseguranças humanas e trazer à tona essa conexão com o eu universal. Nós temos também as câmaras de luz arcturianas. O que são as câmaras de luz arcturianas? São verdadeiros tubos de luz, tá? Onde você é levado no astral, tá? E também os seus corpos superiores, o seu corpo mental na quinta dimensão. E esses dispositivos, aí sim são tecnologias, né, que existem dentro das naves arcturianas. Então você é levado até lá e lá Tô um pouquinho gripado, tá, gente? Esses dispositivos, esses tubos, pulsam luz no seu corpo energético, no seu corpo astral, no seu corpo mental. E isso é muito revigorante para a nossa mente, para nossas emoções. Tá? Tem uma tecnologia que eles chamam de membrana de cura, como fosse uma membrana, uma gelatina, tá? Que é colocada sobre o corpo nosso, mas não físico, o corpo ou o astral, ou em casos mais necessários, no corpo etérico, tá? Que é o nosso corpo energético. Essas membranas de cura, eles me explicaram assim. Imagina o seguinte, você tem um médium de cura, não tem? Esse médium de cura, para curar uma pessoa, ele precisa usar o ectoplasma dele. Senão não existe. Através da ajuda de mentores espirituais, o ectoplasma do médium é usado para curar uma pessoa. Beleza. Imagina que a membrana de cura é o ectoplasma dos arcturianos. Mas peraí, o arcturiano não é encarnado? Como é que ele vai ter ectoplasma se o ectoplasma é um fenômeno de quem está na energia física, no mundo físico? Aí é que está o segredo. Eles conseguiram construir, projetar uma energia, digamos assim, através do poder mental deles. Porque pensa comigo, se o arcturiano pode se materializar e fazer círculo nas plantações com a mente, ele também pode manifestar coisas. Então ele domina essa energia física. Então os arcturianos conseguem manifestar uma energia que não é o ectoplasma, porque o ectoplasma é de nós humanos que nascemos e morremos, mas é uma energia muito parecida com o ectoplasma,
porém projetada pelos arcturianos. E essa energia ela é colocada tipo uma membrana, assim, que fica por cima dos pontos que o corpo físico precisa de cura, ou que o corpo astral precisa de cura nas emoções, ou que o corpo etérico, energético precisa. E essa membrana, ela fica ali e ela vai sendo absorvida pelo organismo espiritual, o astral, pouquinho a pouquinho. É uma tecnologia muito poderosa que você pode solicitar caso esteja dentro, é claro, da sua possibilidade, da sua e da permissão dos seus mentores. Por quê? Os arcturianos não podem interferir em questões kármicas, tá? Então eles podem fazer isso quando você tá de boa, tá limpo para receber essas tecnologias. Deixa eu ver, eles têm tecnologias de teletransporte que ajudam almas a se teletransportar, né, espíritos, entre constelações, facilitam esse processo sem que se perca muita consciência, se perca muito a vibração. Eles têm tecnologias para limpeza subconsciente, tem alguma coisa que é a tecnologia da volatilidade ou da velocidade, eu não me lembro, que é também para, de certa forma, para aceleração da nossa vibração, tá? Enfim, são tecnologias assim que se referem mais, né, ao corpo emocional, ao corpo mental. E uma coisa interessante de se falar é das minhas experiências, né? Que a primeira vez que eu chamei os arcturianos para eu ser levado para uma câmara de luz, foi um momento onde eu lembro que eu chamei eles e eu deitei na minha cama, morava no sítio lá fora. E eu meditei e cheguei a dormir, assim, uma meia hora, eu acho. 20 minutos, meia hora. E depois que eu acordei daquela experiência, meu Deus, eu tava em êxtase, eu tava numa felicidade indescritível, sem motivo algum. É tipo você dormir agora e você acorda 5, 10 minutos depois em êxtase. Em êxtase. Então foi isso que aconteceu, né? Deitei pra dormir, meio mal, meio pesado, normal, humano. E acordei, parecia que transcendido de tudo isso aqui, numa felicidade, numa alegria, numa paz, que eu lembro até hoje, assim, que eu fiquei o resto do dia, assim, era 1 da tarde, 2 da tarde, quando eu fiz isso, e fiquei o resto do dia naquela alegria. E eu pensei que eu nunca mais ia perder ela, mas eu perdi, né, infelizmente. Aí, claro, fui recorrendo mais vezes às câmeras de luz, mas a experiência mais forte foi essa primeira. E por que isso acontece? Porque foi limpo, né? Aquelas emoções, aquelas energias que me limitavam, que me prendiam. Recentemente tive uma experiência também com os arcturianos, onde eu pedi, né, numa meditação, para ser levado a essas câmaras de luz. E eu tive uma sensação muito nítida do arcturiano tocando meu chakra, meu peito, né? Mas meu chakra cardíaco. E ali sim era assim como se fosse uma projeção, uma representação, uma materialização astral, entende, do que eles são na sexta dimensão. Aquela mão entrou no meu peito e tirava dispositivos, assim, que eles me falavam que eram dispositivos de impulsão muito comuns, colocados ali por obsessores, dispositivos que servem para levar o ser humano a tomar atitudes impulsivas, ou a ter um ciclo repetitivo de emoção. Então, por exemplo, medo, 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 raiva, raiva, raiva. Dispositivos de impulsão. Eu lembro que outra vez eu estava meditando não, eu fui atender com reiki, atendi umas 10 pessoas no final de semana, num espaço holístico. E eu sentia que tinha uma energia junto comigo, muito compreensiva, muito poderosa, né? Uma energia muito transcendental, não sabia o que era. Ao final das sessões de reiki, eu me sentei em meditação, e eu lembro que vieram, assim, os arcturianos, né? Eu não vi, mas eu senti, veio, né? Eles conversando comigo, como se fosse uma voz dentro da cabeça. Mais ou menos isso. E esses arcturianos falavam, né? Nós somos arcturianos, né? E fizemos um bom trabalho hoje, conversamos. E aí, gente, no meio do processo dessa conversa, eu lembro bem que eu senti uma energia que subia, como se fosse assim, do meu peito. Subia. Mas uma coisa assim que eu tive que botar a mão, ver se não tinha um calor ou alguém soprando em mim, fazendo alguma coisa quente, sei lá. Mas uma energia de calor que vibrava como se fosse aqui agora, uma coisa na tua mão, por exemplo. Vibrando, subindo assim, e veio até o meu topo da cabeça.
E ficou aqui no tempo. Depois eu senti como se viesse pra nuca, assim. E quando esse processo, esse movimento foi feito, eu me senti muito leve. E o que foi feito? Uma limpeza, que nós comumente chamamos de limpeza astral ou limpeza energética. Então, gente, eles são seres, tá, muito sutis, não gostam de ficar aparecendo, dizendo, aqui os arcturianos, oi. Não. Estão nos bastidores e tudo. Trabalham muito quando vocês pedem ajuda, quando nós pedimos ajuda, nas orações. Trabalham muito no astral, remoção de obsessores, cura emocional, limpeza energética. Parceiros, amigos, irmãos de alma mesmo, estão ali sempre. E você pode recorrer a esses seres pedindo auxílio, tá? Experimente conversar com eles assim da sua forma. Não tem como eu posso dizer, um ABC disso. Converse, chame, ore, peça. E lhe será mostrado, tá? Muitas experiências que eu tive são muito íntimas minhas. Mas eu compartilhei algumas experiências de forma super superficial. Super superficial é bom. A fim de mostrar pra vocês que eles se manifestam, mas não é físico, não é aquela coisa, nossa, eu tive uma visão de um arcturiano atrás da minha porta me dando oi. Não tem essa necessidade. São seres que transcendem formas, tá? E eles estão tocando meu coração para falar para vocês, tá? Que são seres, que eles estão aqui para conduzir a humanidade, principalmente na cura do medo. Na cura do medo que nos torna instintivos, que nos prende à nossa individualidade. E que é para cada um de vocês aqui que estão escutando chamá-los, antes de dormir principalmente, ou nas meditações, convocá-los, saudá-los e pedir um auxílio. Pedir para que vocês sejam levados a essas naves de luz arcturianas, que recebam o auxílio a que vocês precisam, né? Se você não souber exatamente o que você precisa, eles saberão o que você precisa. Porque eles estão aqui para ajudar. Então esse é o recado final. E que muitos de vocês são arcturianos em experiência humana. Vieram aqui para experimentar a experiência humana. Para duas coisas ao mesmo tempo. A primeira, essa energia é muito forte, né? A primeira é para aprender coisas. E a segunda é para ancorar a energia arcturiana aqui. Então muitos de vocês têm simpatia com os arcturianos, não sabem? Porque vocês são arcturianos. Principalmente quem gosta da música, da emoção, quem é aí mais do lado de humanas, né? Da filosofia, da psicologia, da medicina. Pode ter contato aí com os arcturianos. E é isso, gente. Eu falei pra caramba, eu tô meio gripado um pouquinho. Começou há uma hora atrás, um pouquinho de coisa na garganta. Então, já vi que é um resfriado, porque aqui no sul tá extremamente louco, esse tempo tá muito frio. E eu vou me despedir aqui de vocês, pedindo que vocês se inscrevam no canal. Deixem um like, deixem um comentário, que é muito bom pra mim. É a comunidade que eu quero ter, a geração de conexão que eu quero ter com vocês. Então comentem, conversem. Eu gosto de responder. Gente, eu respondo todo comentário assim, sempre que possível. Então conversem aí comigo e não se esqueçam de se inscrever no canal. E virão, no plural, muitos vídeos maravilhosos daqui pra frente. Namastê e bênçãos arcturianas a vocês todos.